Paz de Cristo. Vamos para o último vídeo desse tema, falando sobre João Batista, seu propósito e a sua mensagem. Viemos discorrendo já ao longo desses vídeos anteriores sobre a história de João Batista, o seu propósito. No último vídeo eu falei um pouquinho sobre a mensagem. Eu vou parar um pouquinho para falar sobre a mensagem, porque a mensagem de João Batista ela é uma mensagem que confrontava os seus ouvintes, uma mensagem que acabou produzindo o resultado que era que o coração do ser humano que ouvia a mensagem viesse ser como uma terra fértil. Quem já trabalhou, não é o meu caso, com plantio, sabe que você não pega a semente e joga a semente. Você tem que preparar o terreno para a semente ser plantada. Então João Batista, ele veio com esse papel, ele veio preparar o terreno. Mas na sua mensagem, nessa preparação do terreno, ele foi muito bem sucedido. E aí eu quero usar a experiência de João Batista para enfatizar novamente a necessidade de primarmos pela mensagem bíblica. Não é que nós não devamos ou pregar, falar sobre temas como casamento, como família, como apresentar Deus como aquele que tem a capacidade, o poder de curar. Não é que nós vamos deixar de fazer isso. Só que nós temos que fazer isso sem deixar de apresentar que a Bíblia como ela é. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem um objetivo central e principal, que é apresentar Cristo como o Salvador do mundo. Salvador não apenas das nossas necessidades físicas, porque elas são passageiras. Em algum momento, quando nós, de repente, alguns mais novos, outros mais velhos, partirmos para a eternidade, elas vão cessar. Porém, o ser humano ele tem uma necessidade muito maior, que não vai se findar com a sua morte física, que é a realidade que todos nós somos pecadores e precisamos de salvação. É esse o tema central da Bíblia, apresentar Cristo como esse que pode reconciliar o homem com Deus. Então, eu estou ao longo dessas sequências de vídeos focando nisso, porque essa é a nossa maior necessidade. A mensagem que nós não podemos deixar de pregar é essa, que todos nós somos pecadores e sem Cristo nós estamos condenados. Mas para aqueles que creem, existe a oportunidade de sermos salvos, porque ele veio com esse propósito. E João Batista, ele trata exatamente desse tema, ele prepara o caminho para o Salvador, ele prepara o caminho para aquele que podia solucionar o grande problema da humanidade, que é os seus pecados, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não dá para se relacionar com Deus tendo ou vivendo na prática do pecado. Então, João Batista, ele enfatiza nessa realidade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, vocês precisam analisar, ou nós precisamos, deixa eu me incluir também nesse meio, nós precisamos analisar a nossa conduta. Claro, qual o nosso parâmetro, o nosso plano de partida, é o que a palavra de Deus nos ensina. O confronto pessoal não é me baseando naquilo que as outras pessoas fazem, mas o meu ponto de partida para essa análise é o que a Bíblia ensina que eu devo viver. Então, em resumo, João Batista ele vem com uma mensagem. Qual a mensagem? De arrependimento. Arrependimento de quê? O povo da sua época estava distante de Deus. E eu não vou aprofundar tanto nisso para não ser repetitivo. Mas o povo estava distante de Deus. O povo precisava ser confrontado nisso. E João Batista vem nesse confronto. Ele poderia seguir na mão, no acompanhar a mensagem dos religiosos da sua época, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas. Podia seguir na mesma linha, porém não era o que Deus esperava dele. E ele vem na contramão de tudo isso. Por quê?
estava na contramão dos homens, mas estava de mãos dadas com o propósito de Deus. Louvado seja Deus. Então, é isso que eu quero enfatizar nessa mensagem, porque é essa mensagem que nos apresenta quem nós somos, que vai mostrar que nós carecemos de um Salvador, que é por meio dessa mensagem que vai haver uma mudança interior em nós. Eu falei um pouquinho no último vídeo sobre o arrependimento, a metanoia, que seria essa mudança que é produzida na nossa mente, no nosso interior, no nosso ser interior. Ou, me permita corrigir, é muito mais do que o ser racional, é no ser espiritual, no que é eterno. Essa mensagem impacta no ser espiritual, no homem interior, e vai produzir uma transformação que vai acabar sendo exteriorizada pelas nossas ações, pelas nossas mudanças de conduta. Em resumo, é isso que eu quero enfatizar agora. E para isso, eu vou me remeter ao texto de Lucas, capítulo 3, já falei demais, para poder mostrar isso. O quê? João Batista veio com a mensagem, confronto, apresentando que eles eram pecadores. E qual foi o resultado? E aí eu finalizo essa sequência, porque Deus já colocou no meu coração um outro tema, e quem sabe, permitindo o Senhor, a gente não começa nele na próxima semana. Em resumo, vamos lá? Lucas capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 10, porque essa mensagem que não vai agradar os ouvidos é a mensagem que nós precisamos ouvir. E essa mensagem, quando ela encontra um coração que é terra fértil, ela vai produzir transformação para a glória de Deus. E eu posso perceber isso já na mensagem pregada por João Batista. E Lucas, que era posso dizer, um estudioso daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, ele se aprofundou nisso, ele deixou um relato extraordinário no resultado disso. E eu vou ler esse texto de forma breve, vou comentar alguma coisinha, porque o texto é autoexplicativo. Lucas 3, versículo 10 diz assim: E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? O que é isso? João Batista surge dentro das condições mais adversas, no deserto, mas com a mensagem proveniente de Deus. Que mensagem é essa? Uma mensagem de confronto. E qual foi o resultado? Alcançou o coração das pessoas. A multidão, ou boa parte, eu não vou ser presunçoso em dizer que todos foram alcançados, mas grande parte daquela multidão ouviu essa mensagem, foi alcançado no seu ser interior e começou a ser despertado neles uma necessidade de mudança. E aí eles vão pedir auxílio a João Batista agora, já com uma mudança interior, para poder exteriorizar isso. Porque nós não somos salvos pelas boas obras. Paulo é extraordinário em dizer que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas é sim pela nossa fé. E eu gosto do texto de Paulo, vou até ler aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vem cá, não é pelas obras que nós somos salvos, mas as obras mostram que nós somos salvos. É pelos frutos que se conhece a árvore. Como você prova isso, Michael? Sigo lendo o texto, versículo 10 de Efésios, que diz assim, Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós somos salvos pela fé, mediante essa graça de Deus, esse presente imerecido de Deus. Mas isso vai produzir em nós a necessidade de transformação, de andar fazendo as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Foi isso que aconteceu com o povo do tempo de João Batista. A multidão ouviu a mensagem, o seu coração ardeu, foi despertado neles a necessidade de mudança, de transformação. E aí eles vão a João Batista agora, pedindo uma orientação, uma direção do caminho a seguir. E louvado seja Deus por isso. E João Batista, com a graça de Deus, ele começa a instruir essa multidão. Versículo 11. E respondendo quem? João Batista, a quem? A multidão disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Mas não foi apenas a multidão que pediu essa orientação, também os publicanos. Versículo 12. E chegaram também os publicanos
para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ou seja, pessoas que ao olhar dos judeus não eram merecedores, não eram dignos. E aí não dá para explicar a história, quem sabe numa outra oportunidade com mais tempo. Mas publicanos, cobradores de impostos, eles foram alcançados pela mensagem. E qual foi o resultado disso? João Batista dá um caminho para eles. E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Ou seja, dá a entender que os publicanos, que eram cobradores de impostos, para ficar mais fácil de todos aqui entenderem, eles cobravam a mais. Nada muito diferente do nosso tempo. E aí, o que eu faço? Eu estou nesse erro, estou nessa falha, mas fui alcançado pelo Evangelho, fui alcançado pelo que Jesus fez por mim. O que eu faço? Olha só, deixa de fazer isso. Para de cobrar mais. Viva a transformação proveniente da mudança de mentalidade. Seguindo, não parou nos publicanos. No versículo 13 diz assim: e ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Versículo 14: e uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, as pessoas das mais variadas áreas, cada pessoa individualmente, elas entendiam que numa análise pessoal, e aí eu acho interessante, não olha para quem está do seu lado, não. O convite do Evangelho é olhar para dentro de si. Porque a mudança que nós esperamos nos outros, ela parte primeiro da nossa mudança. Que sejamos exemplos da transformação que o Evangelho pode causar. Então analise-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, como Paulo diz. E depois dessa autoanálise, comece a analisar, e se o Evangelho realmente te alcançou, ele vai produzir em nós a necessidade de melhorar. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mate mais. As pessoas não conseguem compreender isso. Mas isso é tema para outra lição. A lição de hoje é: precisamos ser salvos. E graças a Deus que você foi. E agora, o que fazer? Você foi alcançado pelo Evangelho? Novas obras. Análise pessoal. E mudança daquilo que necessita ser mudado para a glória de Deus. Espero que esses estudos tenham trazido alguma edificação para a sua vida. E permitindo o Senhor, não paro por aqui. Já tem um novo tema. Quem sabe nas semanas próximas aí, permitindo Deus, a gente começa a falar sobre isso. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua paciência até aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.